Lembra que eu estava falando da Jurema e da preparação do vinho, e eu ia falar o segredo para você. Na verdade, eu não posso. Ninguém pode. Respeito às outras escolas, respeito. Mas na escola velha, na escola antiga, o Jurme, que é um nome simbólico para o macho da Jurema, é o segredo. Se pudesse, a gente contava. Mas aí, batemos a raiz batida na água, expressou o seu poder, até quimicamente. E aí a gente colocou outra planta, isso é colocado normalmente numa garrafa, ou numa garrafa de vidro, ou num recipiente de barro que eu vou lacrar e eu vou enterrar, normalmente no pé da Jurema, da onde eu tirei a raiz. Veja que aqui nós temos uma operação bastante rural, né, e não tanto urbana, como é o culto da Jurema. E aí eu vou deixar um tempo que varia de mestre para mestre, saber quando o negócio maturou, na verdade fermentou. E aí eu vou retirar com muita delicadeza aquilo e está pronto para beber. Para quê que se bebe? E isso é fundamental no culto da Jurema, que é um culto iniciático. Embora a gente tenha as sessões, as mesas abertas, que são as gírias, vamos chamar, usando a palavra da Umbanda de caridade, um dos mestres vendo o astral e confraternizam com a gente, nos ajudam, nos curam, nos aconselham. Na verdade, a Jurema é um culto iniciático. Para você fazer parte da família, não é mais um consulente, não é mais um curioso, não é mais um necessitado, um amigo, vamos dizer assim, que foi lá, que gosta de estar lá. Você quer ser um iniciado, você precisa se iniciar. Então a iniciação é dada como um avanço no relacionamento. Primeiro você é amigo, depois você namora, depois você é noivado, depois você casa. Esse é o sistema antigo que ainda prevalece na Jurema. Então o iniciado é aquele que deixou de ser um amigo para começar a ser um namorado da planta. Então ele vai ter uma relação mais íntima com ela. E o mestre vivo, o mestre de carne, vai preparar o seu iniciado. Depois de ele frequentar muito tempo uma casa, ele vai ouvir certas coisas, vai ver certas coisas e um dia vai ser chamado para a iniciação. Normalmente é uma noite e nessa noite ele vai beber esse vinho. Esse vinho é um enteógeno muito forte nos seus princípios ativos. Ele vai ter os mesmos princípios ativos e até outros que a gente encontra na ayahuasca, como DMT, armina, armalina, etc. Ou seja, não é ficção, não é fé que faz a coisa, é química. Você, então, vai beber aquilo dentro do ambiente de oração, dentro do ambiente de ritualístico, dentro do ambiente de iniciação, e a coisa vai começar a fazer efeito. E você vai tombar. Por isso que a iniciação, na velha escola, é chamado tombamento, porque você tomba. Você cai no chão, você projeta a sua consciência. E não é só isso, não basta projetar a consciência. Você projetou a consciência, você vai aonde? Você, vamos dizer assim, está prestes a fazer uma viagem pelo plano astral. E você vai aonde? Onde você vai? Você precisa que quem te guie. Então aí vem o mestre ou os mestres da tua raiz, ou da casa que você entrou, porque as casas têm a sua genealogia espiritual, que se perde na noite dos tempos. Então, das aldeias ou impérios, as aldeias reais do plano astral, vêm os mestres raízes da casa ou seu, que aqueles que estavam te olhando de longe, que tinham afinidade com você, te escolheram. Então, eles vêm escoltar a tua consciência, o teu espírito, vamos dizer assim, até a aldeia, é assim que nos contam os velhos, que você é enraizado, porque você tem a energia daquele lugar. Cada pessoa tem um conjunto de energia próprio. E ali você aprende com aqueles seres que estão ali. E você depois volta, eles te trazem de volta e você recobrou a consciência. Isso normalmente dura de 6 a 12 horas e o juremeiro, que é o iniciador, vai cuidar de você durante esse tempo, velar pelo teu corpo que está lá, deitado no chão ou deitado na esteira, né? A dor quase como que se fosse adormecido. E assim você despertando, você reteve na memória
toda a experiência que você teve em estado alterado de consciência, que você teve no plano astral, e lembra qual é a tua raiz. Essa informação é vital na sua nova vida. Você foi iniciado, você começou uma nova vida. Você sabe quem é o teu mestre raiz, o mestre raiz, ou mestres raízes. Eles não se apresentaram na incorporação para você, você soube deles lá. Isso é muito importante. E aí você passa a aprender com o mestre vivo, com os mestres do além e com a Jurema, a mãe, que vai te ensinar. Antigamente, ainda acontece isso no Nordeste, no sertão, no norte do país, onde tem, do Nordeste foi para o norte, para o Amazonas, a Jurema, ainda acontece lá. Não é tão comum, mas ainda acontece. O que vai acontecer? Como você se renovou, como você recebeu muita energia lá no plano astral, aquilo é demonstrado através de um sinal, ou sinais dentro do seu corpo, que nós chamamos de sementação. Em alguns lugares do corpo não se entra em detalhes para não iniciados. Jurema é o culto iniciático. Mas vão se apresentar debaixo da pele algumas protuberâncias de cor azulada, esverdeada ou acinzentada ou negra ou violácea, que se diz que são sementes de Jurema, que no plano astral foi implantada no teu corpo. Essa tradição é antiquíssima, não só na Jurema. Se você consultar registros do século XVI e do século XVII, da Europa, da Espanha e de Portugal e de algumas outras regiões europeias, dentro do curandeirismo que vulgarmente a igreja na época chamava de bruxaria, associando ao demônio, você vai encontrar os registros das marcas dos feiticeiros, curandeiros ou bruxos, que falavam que era a marca do capeta que fazia no corpo, que eram pontos escuros, alguns com formações levemente geométricas, ou com a formação da garra do ganso, ou da pata do ganso, que eles chamavam, que formava 3 dedinhos. Isso nós encontramos na Jurema até hoje. Isso é um sinal antigo, xamânico, que também vemos em outras partes do mundo. Por que isso se tornou raro? Respondem os velhos, os poucos que ainda vivem da geração antiga. O corpo humano hoje está muito fraco, o ar está poluído, a água está poluída, os alimentos estão poluídos, a nossa cabeça está poluída de tanta bobagem. Então o corpo se ressente e recebendo uma energia sutil, ele não consegue colocar aquilo para fora. Por isso algumas casas de Jurema ou Catimbó, depende da região, vão chamar de um jeito ou do outro, em vez... Como isso não ocorre espontaneamente, então em vez de deixar isso acontecer, porque também não dá para acontecer, eles fazem pequenas incisões e colocam ali, em algumas regiões do corpo, sementes de Jurema preta, e depois é feita uma asepsia, muitas vezes se passa algum determinado unguento para cicatrização, e ali a sementinha está. Ela foi colocada artificialmente, mas ritualisticamente, pelo mestre iniciador da pessoa que está ali, que é o juremeiro. Outras casas abandonaram a sementação, também artificial, porque não é a natural que é feita no plano astral. E não usam mais isso. Ou julgam que não é necessário, ou julgam que o corpo mesmo assim vai rejeitar, vai criar um processo infeccioso, etc., e rejeitar aquela implantação. Isso são coisas antigas, e isso faz parte da tradição da Jurema. Isso é uma maneira de reconhecer quem foi iniciado ou não. Quem são seus mestres raízes? Em que aldeia você foi? Como é lá? Gente, não tem como fantasiar. Se você não bebeu Jurema, se a Jurema não bebeu você, se você não projetou a consciência, se os mestres não vieram te buscar, se os mestres não te levaram para as aldeias ou impérios reais e você viu como é lá, se você não viu como é lá, não tem como você inventar história, não tem como você deixar a sua imaginação, que é fantástica, imagina todos nós é fantástica, criar um ambiente
Então isso é xamanismo puro, e nós temos isso na Jurema. E aí você relata primeiro para aquele que está ao seu lado, que cuidou de você, que te ensinou, que é o teu guru da Jurema, que é teu mestre juremeiro, a sua viagem, os seus mestres, e muitas vezes ele sabe já quem é, porque afinal mestre juremeiro é mestre juremeiro. Está iniciado, começou a sua vida no culto. Aí dependendo dele, do que ele te considera, se você está maduro ou não, ele vai te contar o segredo da outra planta e outras plantas que a Jurema tem um arsenal fantástico que foi legado pelos pajés indígenas, caboclos nativos, de alterar a consciência, incrementar a sua vida espiritual, incrementar a sua energia, fazer a sua cura. A gente vai continuar falando sobre essas partes iniciáticas da Jurema que ligam esse culto, ligam essa tradição a raízes de puro xamanismo, da sabedoria dos antigos pajés. No próximo bloco.